Saudações, nono ano, meu nome é Eliseu e vocês muito bem já sabem, sou professor de língua portuguesa para vocês. E nesse vídeo eu vou falar sobre a nossa próxima atividade que vai utilizar o livro didático que vocês pegaram na escola. Muito bem, então nós vamos usar este livro que vocês têm aí. Como vai ser dividido? Vão ser divididos os vídeos. Farei 3 vídeos. Nesse daqui eu vou ler um conto na página 12 da Clarice Lispector, que vai ser necessário para que a gente faça a tarefa e desenvolva o trabalho de avaliação. Nesse primeiro vídeo só vai ser os comunicados que estou dando e a leitura. No segundo vídeo eu vou falar com vocês sobre as atividades, vou explicar as atividades para vocês, como elas devem ser feitas. E no terceiro vídeo eu vou propor um trabalho de construção de texto, de uma narrativa psicológica, que é o nosso tema, para vocês fazerem, beleza? Por que 3 vídeos? Porque senão ficaria muito longo. E eu tenho observado que a maioria das pessoas não tem visto os vídeos até o final. Tem visto 30% dos vídeos. Então, por favor, vejam os vídeos. E outra coisa que eu gostaria de pedir para vocês, deixe um like, ajude aí o canal, que eu não vou parar com esse canal depois que a pandemia passar, tá bom? Então vamos lá. Leitura, peguem o livro, abram na página 12 e acompanhem a leitura comigo, porque eu vou entonar, eu vou parar na pontuação, vocês observem. E é muito importante que vocês leiam o conto, senão vocês não vão conseguir fazer as outras atividades, tá bom? Então nós vamos ler um conto de Clarice Lispector, uma escritora maravilhosa, cuja especialidade foi a narrativa psicológica. Uma mulher fantástica, inteligentíssima, escritora que escreveu grandes livros como A Hora da Estrela, que vocês podem ler algum dia, e entra no íntimo da personagem. Ela explora a narrativa psicológica, primeira pessoa, o narrador contando a sua própria história, o narrador expondo a sua intimidade psicológica, os seus pensamentos, as suas angústias, os seus medos, beleza? Então vamos à leitura. Livrinho na mão, página 12, restos do carnaval. Não deste último carnaval, mas não sei porque este me transportou para a minha infância, para as quartas-feiras de cinza nas ruas mortas, onde esvoaçavam despojos de serpentina e confete. Uma ou outra beata com um véu cobrindo a cabeça e a igreja, atravessando a rua tão extremamente vazia que se segue ao carnaval. Até que viesse o outro ano. E quando a festa já ia se aproximando, como explicar a agitação que me tomava? Como se enfim o mundo se abrisse de botão que era em grande rosa e escarlate. Como se as ruas e praças do Recife enfim explicassem para que tinham sido feitas. Como se vozes humanas enfim cantassem a capacidade de prazer que era secreta em mim. Carnaval era meu. No entanto, na realidade, eu dele pouco participava. Nunca tinha ido a um baile infantil. Nunca me haviam fantasiado. Em compensação, deixava-me ficar até umas 11 horas da noite à porta do pé de escada do sobrado onde morávamos, olhando ávido aos outros se divertirem. 2 coisas preciosas eu ganhava então e economizava-as com avareza para durar uns 3 dias. Um lança-perfume e um saco de confete. Ah, está se tornando difícil escrever, porque sinto como ficarei de coração escuro ao constatar que, mesmo me agregando tão pouca alegria, eu era de tal modo sedenta que um quase nada já me tornava uma menina feliz. E as máscaras? Eu tinha medo, mas era um medo vital e necessário, porque vinha de encontro à minha mais profunda suspeita de que o rosto humano também fosse uma espécie de máscara. À porta do meu pé de escada, se o mascarado falava comigo, eu de súbito entrava no contato indispensável com o meu mundo interior, que não era feito só de duendes e príncipes encantados, mas de pessoas com seu mistério.
até meu susto com os mascarados, pois era essencial para mim. Quanto mistério a alma humana carrega. Não me fantasiavam. No meio das preocupações com minha mãe doente, ninguém em casa tinha cabeça para carnaval de criança. Mas eu pedi a uma de minhas irmãs para enrolar aqueles meus cabelos lisos que me causavam tanto desgosto e tinha então a vaidade de possuir cabelos frisados pelo menos durante 3 dias por ano. Nesses 3 dias, ainda, minha irmã acedia ao meu sonho intenso de ser uma moça. Eu mal podia esperar pela saída de uma infância vulnerável e pintava minha boca de batom bem forte, passando também rouge nas minhas faces. Então eu me sentia bonita e feminina, eu escapava da meninice. Mas houve um carnaval diferente dos outros. Tão milagroso que eu não conseguia acreditar que tanto me fosse dado, eu que já aprendera a pedir tão pouco. É que a mãe de uma amiga minha resolvera fantasiar a filha e o nome da fantasia era no figurino rosa. Para isso comprara folhas e folhas de papel crepom cor-de-rosa, com as quais, suponho, pretendia imitar as pétalas de uma flor. Boquiaberta, eu assistia pouco a pouco a fantasia tomando forma e se criando. Embora de pétalas o papel crepom nem de longe lembrasse, eu pensava seriamente que era uma das fantasias mais belas que eu jamais vira. Foi quando aconteceu. Por simples acaso, o inesperado, sobrou papel crepom, e muito. E a mãe de minha amiga, talvez atendendo ao meu apelo mudo, ao meu mudo desespero de inveja, ou talvez por pura bondade, já que sobrara papel, resolveu fazer para mim também uma fantasia de rosa com o que restara de material. Naquele carnaval, pois, pela primeira vez na vida eu teria o que sempre quisera. Eu ia ser outra que não eu mesma. Até os preparativos já me deixavam tonta de felicidade. Nunca me sentira tão ocupada. Minuciosamente, minha amiga e eu calculávamos tudo. Embaixo da fantasia usaríamos combinação, pois se chovesse e a fantasia se derretesse, pelo menos estaríamos de algum modo vestidas. A ideia de uma chuva que de repente nos deixasse, nos nossos pudores femininos de 8 anos, de combinação na rua, morríamos previamente de inveja, de vergonha, perdão. Mas Deus nos ajudaria, não choveria. Quanto ao fato de minha fantasia só existir por causa das sobras de outra, engoli com alguma dor meu orgulho, que sempre fora feroz, e aceitei humilde o que o destino me dava de esmola. Mas por que exatamente aquele carnaval, o único de fantasia, teve que ser tão melancólico? De manhã cedo, no domingo, eu já estava de cabelos enrolados para que até de tarde o frisado pegasse bem. Mas os minutos não passavam de tanta ansiedade. Enfim, chegaram 3 horas da tarde. Com cuidado para não rasgar o papel, eu me vesti de rosa. Página 14, vamos lá acompanhando. Muitas coisas que me aconteceram tão piores que estas, eu já perdoei. No entanto, essa não posso sequer entender agora. O jogo de dados de um destino irracional é impiedoso. Quando eu estava vestida de papel crepom todo armado, ainda com os cabelos enrolados e ainda sem batom e rouge, minha mãe de súbito piorou muito de saúde. Um alvoroço repentino se criou em casa e mandaram-me comprar depressa um remédio na farmácia. Fui correndo vestida de rosa, mas o rosto ainda nu não tinha máscara de moça que cobriria minha mão exposta, que cobriria minha tão exposta vida infantil. Fui correndo, perplexa, atônita, entre serpentinas, confetes e gritos de carnaval. A alegria dos outros me espantava. Quando horas depois a atmosfera em casa acalmou-se, minha irmã me penteou e pintou-me. Mas alguma coisa tinha morrido em mim. E como nas histórias que eu havia lido sobre fadas que encantavam e desencantavam pessoas, eu fora desencantada. Não era mais uma rosa, era de novo uma simples menina. Desci até a rua e ali de pé eu não era uma flor, era um palhaço pensativo de lábios encarnados. Na minha fome de sentir êxtase, às vezes começava a ficar alegre, mas com remorso, lembrava-me do estado grave de minha mãe e de novo eu morria. Só horas depois é que veio a salvação.
se depressa agarrei-me a ela é porque tanto precisava me salvar. Um menino de uns 12 anos, o que para mim significava um rapaz, esse menino muito bonito parou diante de mim e numa mistura de carinho, grossura, brincadeira e sensualidade, cobriu meus cabelos já lisos de confete. Por um instante ficamos nos defrontando, sorrindo, sem falar. E eu então, mulherzinha de 8 anos, considerei pelo resto da noite que enfim alguém me havia reconhecido. Eu era sim uma rosa. Lindo conto de uma pessoa lutando por sua própria fantasia, por o direito de fantasiar a vida, diante das dores que vive com a mãe doente, com a vida triste, melancólica. Mas isso fica para o próximo vídeo, que eu vou gravar e vou comentar este conto e vou comentar as questões que vocês devem fazer. Beleza? Até o próximo!